Embora no Gênesis 15, Abrão tenha pedido a Deus uma prova de sua descendência, no Gênesis 16 fica claro que ainda parecia ter dúvidas na mente de Abrão. Tudo isso ocorreu pois Sarai, que era a esposa de Abrão, passado algum tempo do contrato assinado por Deus, ainda não tinha conseguido gerar filhos. É nesse momento que a falta de fé cria um certo desespero em Sarai. Isso porque nos tempos antigos, a principal contribuição da esposa, no caso, era gerar filhos. Só que eu estou falando de tempos antigos, É uma cultura arcaica, não vamos militar em cima disso, não. Vamos ter uma mente aberta para que a gente entenda essa situação aí. E o que acontece? Segundo a tradição pagã da época, quando uma mulher ela não conseguia gerar filhos, era comum oferecer uma escrava por marido sem que aquilo fosse considerado imoral. Aquela cultura da época, cultura pagã. E Sarai, ciente de que Deus havia prometido fazer de seu marido pai de multidões, resolveu aderir a essa cultura. Ela fez o que ela fez. Então, ela pegou uma das suas servas, chamada Agar, que era uma serva que ela ganhou quando ela passou pelo Egito, presentinho do faraó, e ofereceu então para Abrão. Abrão se relaciona com Agar. E o que acontece? Começa a acontecer algumas coisas aí que começa a complicar as relações entre Abrão e Sarai. Agar, logo depois que ela engravida de Abrão, ela começa a tratar Sarai com desprezo. Imagina só, uma pessoa que até o momento era uma serva, uma simples serva, passa a ter no seu útero filho que pode ser pai de multidões. O bebê vai ficar inflado, isso é natural. Isso é natural, E aí começa um grande conflito familiar entre Abrão e Sarai. Sarai culpava Abrão por Agar estar desprezando. Ou seja, você tem que falar com Agar, que não é assim não. Quem manda aqui sou eu, o filho vai ser meu, não dela, Ela está só fazendo um papel aqui de substituto e tudo mais. Só que Abrão culpava Sarai por não conseguir controlar sua serva. Começou desentendimentos entre os dois, Claro, tudo culpa de não terem fé no mandamento de Deus. Tudo ao seu tempo. Deus já fez um contrato, tudo ao seu tempo, vamos aguardar. Não, tem que seguir a cultura pagã, tem que pôr uma serva ali para dar um filho para Abrão. Então, esse foi a pano de fundo aqui. O que acontece? Sarai, extremamente frustrada com a situação, começa a maltratar Agar diariamente. Agar com a humilhação diária, sofrendo ali nas mãos de Sarai. Então, fala assim, não consigo mais ficar aqui não, eu acho que vou ter que fugir. Claro, até viu o seu ego inflado, mas quem mandava ali era Sarai. E na hora que ela viu que estava sendo humilhada diariamente, estava sofrendo na mão de Sarai diariamente, ela fugir. Só que, o que acontece? Ela foge, então, ainda grave. E Deus, quando vê tudo aquilo ali, fala assim, não, a Agar não pode fugir, não. Ele pega e resolve mandar um anjo para tentar convencê-la a voltar. A gente pode ver isso lá no versículo 9, onde a gente tem o diálogo entre os dois. De início, a Agar meio que tenta justificar o porquê que estava fugindo, mas no momento que ela percebe que estava conversando com o anjo do Senhor, ela então entende que Deus estava olhando para ela e que inclusive tinha mandado um anjo para fazer ela voltar. E assim, com esperança naquilo ali, e certo de que seria protegida pelo anjo do Senhor, ela resolve voltar, tá ok? Então o que acontece? A Agar volta de junto de Abrão, junto de Sarai, e ela dá à luz a Ismael. Esse é o primeiro filho de Abrão. Abrão com Agar deu à luz a Ismael. Que Ismael, então, é o pai da descendência árabe. Depois, Sara, lá na frente, vai dar à luz a Isaac, que vai ser o pai da descendência judeia, dos judeus, Ismael, que é o pai da descendência árabe. Que, segundo, inclusive a Bíblia, traz aí uma caracterização da descendência de Ismael, que ele fala o seguinte: segundo o anjo do Senhor, a descendência de Ismael seria como um jumento selvagem, onde a sua mão seria contra todos e a mão de todos seria contra ele. E aí tem muita gente que às vezes não entende isso aqui, e tem alguns teólogos que tentam justificar isso aqui de alguma outra forma. Enquanto Isaac, filho legítimo de Sarai e Abrão, como eu falei para vocês, formavam a descendência hebreus da religião judaica, Ismael, filho de Agar e Abrão, formava a descendência dos árabes da religião islâmica. E por causa dessa diferença entre o filho primogênito e o filho legítimo, sempre houve
de certa forma, conflitos entre Isaac e Ismael. E o que ocorreu é que os árabes, fazendo a analogia com jumentos selvagens citado na Bíblia, sempre foram símbolos de força, de natureza indomável. Isso, assim, a gente vê. É claro que não é a maioria, é a minoria, né? Os islãs, assim, eu tenho todo o meu respeito, tem uma cultura, uma doutrina própria, né? Mas, assim, há uma minoria de islamistas, que são os jihadistas islâmicos, eles são extremos, são extremistas, e acabam desenvolvendo teorias fundamentalistas ali e dando origens a atos terroristas, como o Hamas, o Al-Qaeda, o Talibã, né? O próprio 11 de setembro é fruto disso aí, né? Estima-se que entre 1980 e 2020, mais de 200 mil pessoas foram mortas pelos ataques terroristas. Mas, como eu falei, é uma minoria, né? Com todo respeito à religião islâmica, mas tem uma minoria aí extremista. E é por isso, pessoal, que eu falo que muito da geopolítica de hoje é símbolo atual de quando o anjo do Senhor chega para Agar e fala: a mão da descendência de Ismael será contra todos, assim como a mão de todos será contra a descendência de Ismael. Tá ok? Espero que tenham entendido um pouquinho do nascimento de Ismael, né? No próximo a gente vai falar a respeito posteriormente do nascimento de Isaac, né? Contextualizar isso aí, mas por enquanto vamos se ater a esse capítulo, tá bom?